E o Superior Tribunal de Justiça afasta o ministro Marco Buzzi, acusado de assédio sexual. E essa decisão acontece hoje, depois de uma nova denúncia, que inclusive já foi recebida pelo Corregedor Nacional de Justiça, de assédio sexual contra o ministro Marco Buzzi. Está aqui na coluna da Manuela Alcântara essa notícia fresquinha que está na capa do portal metrópolis.com. Essa é uma decisão do plenário do Superior Tribunal de Justiça que afasta hoje o ministro Marco Buzzi de suas atribuições até que as denúncias de assédio sexual contra ele sejam apuradas. Buzzi chegou a apresentar um novo atestado agora de 90 dias nessa terça-feira, mas ainda assim os colegas decidiram que ele não deve estar no cargo enquanto ocorre essa sindicância. Ainda há apurações no Conselho Nacional de Justiça e também no Supremo Tribunal Federal, na relatoria lá do ministro Nunes Marques. A decisão do Pleno pelo afastamento cautelar foi unânime de todos os ministros, dentro da sindicância já instaurada na Corte. No período em que a decisão permanecer, o ministro ficará impedido de usar seu local de trabalho, veículo oficial e demais prerrogativas inerentes ao exercício da função. Uma comissão de sindicância para deliberar sobre o resultado das apurações foi marcada para o dia 10 de março. Buzzi foi alvo de 2 denúncias de assédio sexual. A primeira, uma jovem, a gente já havia contado aqui para vocês, filha de um amigo do ministro. O segundo relato de assédio sexual chegou ao CNJ. Fontes ouvidas pela coluna afirmaram que o corregedor, o ministro Mauro Campbell Marques, ouviu essas novas declarações e registrou oficialmente a denúncia. A Corregedoria Nacional de Justiça informou oficialmente durante a noite de segunda que segue realizando diligências sobre o caso e relatou a oitiva com possível nova vítima de fatos análogos àquela primeira denúncia. Conforme mostrou a Grande Angular, coluna aqui do Metrópolis, o ministro Marco Buzzi foi alvo de grave acusação de assédio sexual contra a jovem de 18 anos que estava hospedada na casa dele em Balneário Camboriú. Ele havia apresentado um atestado de saúde, para não participar das sessões do Superior Tribunal de Justiça. Nessa terça, havia apresentado um atestado ainda maior, de 90 dias, para evitar aí esse constrangimento de participar das sessões. Os demais ministros não queriam a presença do ministro Marco Buzzi no Superior Tribunal de Justiça. Ele resolveu apresentar logo esse atestado de 90 dias. Agora nem foi preciso, ele nem vai precisar voltar enquanto as investigações não forem encerradas, tanto no CNJ quanto no Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, o tema que está nas mãos, na análise do ministro Nunes Marques. Não se sabe quanto tempo isso vai levar para ser analisado, então vai depender da análise dos 2 órgãos para que o ministro Marco Buzzi possa ou não retomar o seu cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. O que eu estou achando aí muito difícil pela raiva e incredulidade dos demais ministros da Corte, do STJ. Então, tá aí. Felipe, mais uma denúncia de assédio sexual contra o ministro. É interessante e importante. Ontem, no final do programa, você falou uma coisa muito importante sobre a coragem daquela jovem de 18 anos de ter denunciado esse assédio sexual. Essa segunda denúncia pode ter acontecido por conta da primeira. Se não houvesse a primeira denúncia de assédio sexual, muito provavelmente essa segunda denunciante não teria coragem de ter ido à Corregedoria ou ao Conselho Nacional de Justiça para prestar o seu depoimento, para fazer essa denúncia. Ela entendeu que poderia e que estaria segura fazendo a denúncia contra um homem tão poderoso, um homem aí que está numa grande instância da justiça brasileira. Então aí, a segunda denúncia contra Marco Buzzi, que muito provavelmente não deve se safar aí da justiça brasileira. Exatamente, Nila. Você vê que o depoimento da jovem de 18 anos acabou dando força para uma outra pessoa denunciar o Buzzi por o mesmo crime de assédio sexual, Ao que tudo indica, a segunda vítima trabalhou no gabinete do Buzzi e relatou situações semelhantes que a jovem de 18 anos havia relatado, Então, ou seja, a decisão da jovem de 18 anos de denunciar o Buzzi acabou ajudando, E dando força a outras pessoas
que tiveram a mesma questão envolvendo o Marco Buzzi. O que chama atenção nisso, Neira, na minha opinião, é o seguinte, né? Você vê, por exemplo, que são 3 órgãos que estão investigando o Marco Buzzi pela mesma situação, né? Ele como é ministro do STJ, né, quem julga o ministro do STJ é o STF, né? Mas, ao mesmo tempo, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele controla o ato judicial, né, e fiscaliza também a atuação de magistrados. Então, o CNJ também, né, abriu processo disciplinar contra o Marco Buzzi. O STJ, é bom lembrar, abriu uma sindicância no processo administrativo em relação ao Marco Buzzi e, cautelarmente, né, resolveu afastar o Marco Buzzi das suas funções jurisdicionais até o esclarecimento e a decisão final dos processos administrativos, né? Mas são 3 órgãos diferentes que estão investigando o Marco Buzzi. Aí tem uma questão, Neira, que eu queria também registrar, né, um pouco a minha preocupação, né? Claro que o que aconteceu com o Marco Buzzi foi algo gravíssimo, né? Foi algo que se realmente for comprovado que ele abusou sexualmente da menina de 18 anos e dessa outra pessoa que denunciou ele, é algo assim que é digno dele ser realmente condenado, né? E, na minha opinião, é algo realmente nefasto, até porque ele se utilizou da sua posição hierárquica, da sua posição de confiança, né? Da família, no caso da menina de 18 anos, para assediar sexualmente a menina. Mas o que chama atenção, eu queria destacar aqui, né, é que até agora, né, eu não recebi nada sobre a defesa do Marco Buzzi, né? Não sei se apresentou algum tipo de defesa, não sei se apresentou algum tipo de documento mostrando o seu lado da versão, né? Ao que tudo indica, até agora não recebi nada sobre isso, eu só vi uma carta que ele escreveu para os seus colegas do STJ, e meu único receio é a gente condenar alguém, por mais grave que seja a denúncia, né, é bom destacar isso, né, por mais grave que seja a denúncia e por mais difícil que seja ele comprovar algo ao contrário, né, até porque a força da vítima, né, a denúncia da vítima que sofreu abuso tem força, né, a vítima quase sempre tem razão, é bom deixar isso claro, ainda mais uma mulher em defesa, né, mas até agora eu não vi nenhum tipo de apresentação de defesa do Marco Buzzi, né? O que chama a minha atenção, né, é que no Estado Democrático de Direito nós temos que ouvir os 2 lados, por mais que seja difícil a gente acreditar na outra versão, né? Então, meu único receio é exatamente isso. Talvez o STJ, comovido com a opinião pública e com as provas claras de que é impossível ele não ter feito aquilo que foi registrado e relatado pela vítima, né, resolve condenar ele sem nenhum tipo de defesa e contraditório. E no Estado Democrático de Direito, quando a gente ultrapassa etapas, né, a gente acaba ajudando o vilão e não a vítima. Esse é o único ponto que eu queria registrar aqui, Leila. Agora, interessante, porque ele, enquanto juiz, enquanto ministro, enquanto advogado, enquanto magistrado, sabe muito bem que ele tem aí o direito à sua manifestação, à sua defesa, e muito provavelmente ele deve apresentar a sua defesa tanto ao STJ, quanto ao STF, ao CNJ. A gente vai aguardar para ver a defesa do ministro Marco Buzzi, que por enquanto o que temos realmente é essa carta que ele escreveu e endereçou aí para os seus colegas, dizendo que é um homem de 70 anos, que está há 45 anos casado e muito bem casado, que tem 3 filhas, que preza pelo seu trabalho e que não teria motivo para, enfim, fazer esse tipo de assédio sexual, mas assediador não precisa de motivo, né, Felipe? Então, o que resta mesmo é que a gente aguarde as investigações de um lado e de outro, e sim, deve haver o contraditório, você tem toda a razão, e a gente espera, sim, o lado do ministro Marco Buzzi.